Falando de Santos FC, bem-vindo ao canal, desde já, curta, se inscreva, compartilhe no Falando de Santos FC, rumo aos 3.500 inscritos, conto com vocês, galera, seja membro do canal, né, apenas uma vez ao mês você concorre a sorteios do Santos Futebol Clube, uma vez por semana você vai ter vídeo ou live exclusivo para você, membro do canal, então ajude a gente aí, apenas R$8 ao mês, né? E também tem a nossa parceira, a Hightech Tecnologias. Usando o cupom Falando de Santos FC10, você vai ganhar 10% de desconto. Enfim, voltamos, né, com Histórias do Peixão, episódio especial número 50, né? Então, é um episódio no qual eu vou homenagear um goleiro que é muito pouco falado na história do Santos, né? Quase não é lembrado, mas o Falando de Santos FC tá aqui para isso, né? A gente tá aqui para não deixar, né, a história do Santos esquecida, de quem fez pelo Santos esquecido. Estamos aqui nesse trabalho árduo, né, de pesquisar a história do Santos para estar falando, né, de jogadores que fizeram história pelo Santos, de títulos, histórias do Peixão, né? E hoje é o de número 50, né? Hoje a gente vai falar dele, o primeiro goleiro campeão, né, com a camisa do Santos Futebol Clube. Claro, tinha o torneio santista, esses campeonatos aí, mas eu considero o primeiro título do Santos mesmo, 1935, que é o Campeonato Paulista, né? Então, para mim, é o primeiro título. Por isso que eu tô falando que o goleiro que a gente vai homenagear aqui é o primeiro goleiro campeão com a camisa do Santos FC, né? Titular. É ele, Ciro Maciel Portieri, né? Nascido no dia 10 de março de 1913, né? Goleiro que teve 184 jogos com a camisa do nosso Santos Futebol Clube, né? O primeiro goleiro, ele que teve a responsabilidade gigante de substituir o Attier, né? O lendário Attier. Então, um goleiro que veio no Santos através, né? Ele foi descoberto através de um dentista, mano. Olha só como é que são as coisas, né? Pelo dentista Agnaldo, né? Santista fanático. Ele ficou impressionado em ver o Ciro defendendo, né, ele no gol do Ferroviário Douradense, lá de Dourado, São Paulo. Né, ele se encantou vendo o Ciro jogar. E, cara, isso foi em meados de 1933, tá? E ele rapidamente viu a qualidade do goleiro. Sabia que na época, né, era diversos olheiros. Então, rapidamente ele levou o Ciro pro Santos, né? O Ciro chega no Santos em fevereiro de 1934. Né? Ele se destacava tanto que já no ano que o Santos ganha o Campeonato Paulista, em 35, o primeiro título da história do Santos, ele foi eleito o melhor goleiro paulista no ano e já foi convocado para a seleção paulista, que na época era de extrema importância, né? O apelido do Ciro, né, ficou marcado no futebol como o Gato Preto, né? Gato pelo tanto que ele se esticava nas defesas, né? E preto porque ele usava a camisa, essa aqui é uma réplica, né, do Gilmar, ele usava a roupa toda preta, né? Então chamavam ele de Gato Preto, né? Se destacava muito pelas pontes, né? Ser um goleiro bastante elástico, né, de se defender, tudo. Então é um goleiro bem marcante na história do Santos Futebol Clube, né? Depois ele acabou indo para a Portuguesa Santista, ele jogou no nosso maior rival, mas ele ficou marcado mesmo, foi no nosso Santos Futebol Clube, né? Conforme eu falei, ele entrou na história por ser o primeiro goleiro campeão com o Santos Futebol Clube, né? Contei a história aqui, né? Depois vocês vão lá na playlist do Histórias do Peixão, né? No qual o Santos foi campeão paulista em 1935, seu primeiro título, no Parque São Jorge, diante do nosso maior rival. O Santos vence por 2-0, que são os gols do Raul e do Araquém. História completa,
tá no vídeo lá, né, no Histórias do Peixão, né? Então, um dos episódios tá lá, a gente contando a história, né? Ele que tava, né, na lendária escalação do time campeão, que era o Ciro, Neves, Augustinho, Ferreira e Martelete, Jango, Saci, Mário Pereira e Raul, Araquém e Juqueira, né? O técnico Virgílio Pinto de Oliveira. Então, um lendário time do Santos, né? E durante essa campanha, tem um jogo que o Ciro é muito marcado na história, né? Um jogo que muitos historiadores do Santos relembram. Tem um jogo Santos 0, Palmeiras 0, em 1935. Um jogo que ficou marcado porque o Ciro fez inacreditáveis 32 defesas, né? E ainda pegou um pênalti. Então é uma partida marcante, né? Uma das partidas mais marcantes da história de um goleiro do Santos Futebol Clube, né? Então você vê que não é qualquer um, não foi por acaso, né? O primeiro goleiro ser campeão ter sido o Ciro. Olha que o Atier foi um grande goleiro no Santos também, mas não conseguiu ser campeão, né? Bateu na trave em 1927, quando o Santos perde o título pro Palmeiras, né? E coube ao Ciro aí, tá na história do Santos. Volto a repetir, primeiro goleiro campeão com o Santos Futebol Clube, né? Volto a repetir, ele teve 184 jogos com a camisa do Santos, né? Então, assim, um goleiro lendário, de jogos decisivos, né? Ele honra a tese, né, que um grande time começa por um grande goleiro, né? Então não foi por acaso. Esse jogo do Palmeiras é um dos maiores exemplos, né? Porque, pô, em 1927, bater na trave justo contra o Palmeiras. Então, em 1935, apesar do empate, né, e do Palmeiras ter dominado o jogo, fica marcante, porque, pô, o goleiro fecha o gol, né? Trouxe uma confiança para a equipe, né, no decorrer da competição. Competição essa que consagra, né, o Santos campeão. E é marcante porque, além de ser o primeiro título, né, foi na casa do nosso maior rival, né, lá no Parque São Jorge. 2-0, né? Então, cara, querendo ou não, fica marcado demais na história, né? O nosso canal já falou bastante sobre esse título e a gente sempre relembra, né? E fica a homenagem aí pro Ciro, né, pô? Não pode estar esquecido na história do Santos, porque ele foi muito importante nesse primeiro título do Santos, né? Na final não leva gol, tem esse jogo contra o Palmeiras, as defesas, a defesa do pênalti. Então ele foi importante, né? Não foi só o Raul, não foi só o Junqueira, não foi só o Araquém. Não, o Ciro foi extremamente importante na história do Santos, na história do primeiro título. Então tá aqui a homenagem ao Ciro aí. E o nosso canal segue firme e forte, né, no papel aí de tá falando do Santos, de tá passando a história do Santos para essa molecada aí, né? Uma história bem marcante aí sobre o Ciro, nosso goleiro. Apesar de ter jogado no nosso rival, né, nosso maior rival, fez uma linda história no Santos. E olha que apenas 184 jogos, viu? Mas eternizado e marcado na nossa história, né? Aqui foi, né, o episódio de número 50 de Histórias do Peixão. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo Histórias do Peixão. Tamo junto. Até a camisa a gente achou um jeitinho aqui de relembrar a época, né? Valeu, tamo junto, gente. É o Santos, não tem jeito. Sempre Santos eu serei, o melhor time do mundo, time do eterno rei. Todo mundo! Sempre Santos eu serei, o melhor time do mundo, time do eterno rei.